Boa noite a todos, irmãos, a todas as irmãs aqui presentes e aqueles que se encontram via online. Estamos hoje dando início ao trabalho de prece e radiações. E temos alguns trabalhos são realizados aqui na casa. O Evangelho do Acolhimento é nas segundas-feiras, das 7h15, das 19h15 às 20h15. E nas terças-feiras, das 2h30 às 3h30 da tarde. A sexta-feira temos às 19 horas palestra doutrinária, totalmente virtual. Aos domingos, a evangelização dos jovens das 9h30 às 11h30 da manhã, de forma presencial. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo das 10 às 10 horas, em modo presencial e virtual. A SEAC estará aberta diariamente, das 9 às 18 horas, tanto a farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes e o SEAV. Todos os horários estão disponíveis nos sites e redes sociais. Pedimos a todos presentes, que possam desligar o celular ou colocar no modo silencioso, para que possamos, estarmos conectados a esse trabalho de prece e radiações na palestrante e posteriormente nas orações. Deus Pai, Jesus Mestre querido, mais uma vez estamos reunidos aqui no trabalho de prece e radiações, pedindo ao nosso diretor espiritual que deu o mesmo para iniciado, possamos todos imbuídos daquilo que sabemos que aqui viemos buscar, a busca do amor, do carinho, do acolhimento, que possamos todos receber essas bênçãos, saindo daqui bem melhores do que chegamos. Convidamos a nossa irmã Maria Helena Soares para fazer a palestra na noite de hoje. Boa noite, irmãos queridos. Sintam-se acolhidos por este momento. Aos irmãos também que estão assistindo de forma virtual, nosso abraço com todo carinho. E a nossa mensagem de hoje, eu escolhi do livro Pão Nosso, psicografada por Francisco Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel, e tem como título Com Caridade. Essa mensagem tem o número 31. E ela começa com uma mensagem de Paulo de Tarso, que diz: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 16, versículo 14. Esta frase já diz muito, Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Aqui ele já está colocando todas as nossas ações, todos os nossos gestos devem ter caridade. E daí, Emmanuel vai fazer as seguintes considerações. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Vejam bem, não aqui está se desmerecendo ou não está se dando o devido valor para uma forma de caridade material. Apenas está se chamando a atenção que esta caridade, ela também tem que vir do coração, ela tem que vir do espírito, do amor, porque mesmo a doação material, e óbvio que ela é muito, muito útil
principalmente que numa sociedade com tantas desigualdades, que tantas pessoas dependem, né, da ajuda de outros, daqueles mais favorecidos, ela tem uma extrema importância, mas que esta caridade seja feita com amor, que essa forma de olhar e para o outro e de ajudar, ela venha carregada de sentimentos, né? Porque onde há o sentimento, essa doação está sendo feita para quem doa e para quem recebe. E se ela não tiver sentimento, tiver uma outra intenção apenas, aliviar uma consciência, ou apenas querer, como diz, sair nos cartazes de imprensa, ela não tem sentido para quem doa. Ela até pode ser útil para quem recebe, mas para quem faz a caridade, entre aspas, né? Ela não tem o sentido daquele que é o verdadeiro sentido da caridade, que é um dever moral de todos os seres humanos, né? Porque se nós viemos com se Jesus veio aqui para nos ensinar o amor, né? Nós somos amor, então é desenvolver esta capacidade, colocar em ação esta sublimidade que é a caridade. E aí o benfeitor continua com as palavras de Tarso. Paulo indica que a caridade, expressão do amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Então, o que quer dizer aqui? Em algumas situações, a palavra, né, é necessária. Em outras situações, o silêncio é necessário. Em algumas situações, esquecer é uma forma de caridade. Em outras situações, recordar, lembrar é também um ato de caridade. Então, cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem, reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Aqui, o que o benfeitor nos faz entender? Que esta caridade, ela vem de Deus, né? Ela é de Deus. Apenas ela vai buscar o espírito aqui encarnado, que já tenha um coração enternecido, para receber esse dom de Deus, já está aberto para aquela intuição, aquela sensibilidade que precisa para exercer a caridade. Então, aqui fica claro, é um dom de Deus? Sim, mas nós estamos aqui exatamente para desenvolver e sermos, né, ter essa capacidade, esta intuição e esta sensibilidade para receber todos esses dons e colocar em prática, em ação. Então, nós temos, sim, que estar, quando fizemos uma caridade, nós já estamos recebendo, antes até de praticá-la, já estamos recebendo este dom divino, esta luz, que é a possibilidade de
colocar em prática esse dom, né? Essa intuição que recebemos. Então, continuando, diz assim: desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente, a pedras e espinheiros. Fixa-te em Jesus e passa. Então, caridade tem como objetivo fundamental, né? É o objetivo fundamental do verdadeiro espírita, né? E como nós temos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que sem caridade, né, não adianta nós doar, fazermos qualquer ação, mas se não tiver amor e caridade na nossa atitude, nada disso adianta, né? Então, a caridade, o amor é a essência, né, da lei divina, que é a lei de amor. E a caridade deve permear, assim, todas as nossas ações, né? É uma vibração, ela desperta uma vibração em nossas ações. E a partir do momento que nós vamos despertando essas vibrações, nós vamos nos iluminando todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A caridade, quando ela emana desses sentimentos nobres, né, faz vibrar a nossa potência, que é uma potência do nosso espírito. Mas essa potência que vem do espírito, ela também nos dá mais força, mais coragem e mais vontade de ir cada vez mais além, tanto naqueles conhecimentos, tanto naquelas atitudes. Então, da caridade vai decorrer várias outros comportamentos, né? Outras atitudes. Nós vamos ser mais tolerantes, nós vamos ser mais compreensivos, nós vamos ser mais misericordiosos, nós vamos desenvolver as maiores virtudes que um ser humano pode querer ter, né? E vamos ser o verdadeiro espírita. Então, que fique para a nossa reflexão e todos nós vamos receber esta luz, né? Estar atento sempre ao nosso irmão e fique com Deus. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante esses momentos felizes as lutas das almas, a comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações.
Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com um acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos agora pelos nossos irmãos doentes e por aqueles em que nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Com toda a vibração de nossas almas. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados.
Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e amparo aos fracos. Que a lembrança eterna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem
da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Olhos de preces e amigos espirituais conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Isso.